Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para poder fazer um resumo desta obra magnífica do autor Magno Paganelli. Magno Paganelli, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre turismo religioso entre Brasil e Israel-Palestina, que tem como título História Recente do Turismo Religioso Brasil e seu papel no conflito Israel-Palestino, de dezembro de 2018, mestre em Ciências em Religião pela Mackenzie, com pesquisa sobre o Hamas no conflito Israel-Palestina, que tem como título A Relação entre a Violência do Hamas e a Interpretação do Alcorão. Aprovado com distinção, claro, É formado em Teologia pela Universidade Unida de Vitória, em 2009, com especialização do Lato Sensu do Novo Testamento, possui graduação em Pedagogia, com especialização em Didática do Ensino Superior Mackenzie em 2013 e 2019, foi membro do Grupo de Trabalho sobre Oriente Médio. Enfim, não temos como aqui ficar... É bem grande, vasto aqui o currículo deste autor, que Deus continue abençoando a vida deste homem de Deus para poder nos proporcionar obras como esta. Eu confesso que adquiri a obra tem uma semana e consegui fazer um estudo aí, um estudo, claro, intermediário entre... Estou passando aí pelo livro de Apocalipse, como alguns já viram no review que eu fiz sobre Manual de Escatologia do White Pentecost, uma perspectiva dos eventos futuros. E neste meio tempo adquiri outros livros, por exemplo, pretendo fazer o review desta obra, Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, também comprei esta obra recentemente, para poder somar ao estudo de Dwight Pentecost. Também comprei este livro aqui, Quando a Trombeta Soar, pretendo fazer o review dele em breve também, esclarecendo aí a controvérsia sobre tempos finais. E Dwight Pentecost também vai citar aí John Malvern, sobre todas as profecias da Bíblia. Então, todas as referências que Dwight Pentecost faz no seu manual de escatologia, uma análise detalhada dos eventos futuros, eu procurei aí adquirir estas obras para poder complementar os estudos. Bom, sem delongas, vamos ver aqui no sumário desta obra maravilhosa. Está escrito aqui assim, algumas partes. Eu não pretendo ler tudo, irmãos, porque para não ficar muito extenso, tá? Vou aumentar aqui o brilho um pouco para os irmãos poderem ter uma noção. Está escrito aqui, ó, ao leitor, prefácio, e o prefácio aqui. Os irmãos vão ver aí quem escreve o prefácio desta obra, que para mim foi uma surpresa. Meu Deus, que maravilha, viu? Unidade 1, a introdução ao Levítico, introdução às ofertas e sacrifícios, a linguagem das cerimônias, as ofertas, oferta de aroma agradável, ofertas sem aroma agradável, a lei das ofertas, Jesus, o nosso Cordeiro, a nossa oferta. Quarto bloco, o sacrifício pelo pecado, os atos sacrificiais, propiciatório e a propiciação por Cristo. Os sacrifícios abrangiam 5 etapas consecutivas, o significado espiritual para a igreja, a identificação do sacrifício de Cristo, expiação, a palavra, o seu significado, o dia da expiação. Parte 6, o incenso, o altar, origem do altar, os altares do tabernáculo, formato e função, o altar no decorrer da história, o sacerdócio, o sacerdote, o sumo sacerdote. Unidade 2, tabernáculo e o templo, tabernáculo, sua construção, tabernáculo, seu átrio, entrando no tabernáculo, maiores detalhes, o templo no céu, onde é esse tribunal, qual altar é este, purificação do santuário, purificação do templo espiritual, purificação do templo do Antigo Testamento, Jesus purificou o templo no Novo Testamento, a purificação do templo celestial. Considerações finais, referências bibliográficas. Ao leitor, aqui parece que o autor ele nos deixa
uma perspectiva aqui do que é a obra, não nos falta testemunho de pessoas cristãs ou não que se propuseram a ler a Bíblia toda e, ao começarem a ler o terceiro ou quarto livro, desistiram do projeto. Só um ponto importante aqui. Este livro de Magno Paganelli, que tem como título Introdução ao estudo da tipologia bíblica, a interpretação dos símbolos, tipos e figuras do Antigo Testamento, tem como base o livro de Levítico, tá? Tem como base o livro de Levítico, que ali nós vamos ter vários símbolos do tabernáculo, como a bacia de bronze, propiciatório, os pães da proposição, etc. Tá? E vai tratar ali dos seus significados. Com isso, deixaram de ter contato com esta preciosa fonte de vida e inspiração que é a Bíblia. Por que é tão difícil passar por esses dois livros, Levítico e Números? Números traz basicamente o recenseamento, a contagem do povo hebreu que deixou o Egito rumo à Palestina, a terra prometida. E Levítico, por ser um livro técnico em que estão sumarizadas as leis daquele povo. Realmente é um livro cuja leitura é monótona, cansativa em certo aspecto. Se conseguir responder-me, quem gosta de ler o Código Penal e o resultado do censo brasileiro terá a resposta de quem gosta de ler, eventualmente, os dois livros inseridos no Pentateuco de Moisés. Pouco cômico aqui, né? Um pouco irônico, né? Mas vamos lá. Mas não são só leis e estatísticas que eles nos fornecem, de modo algum. Tipologia Bíblica, anteriormente publicado com o título Onde Estava o Cristo, se propõe a despertar o seu interesse pelo livro de Levítico e identificar nele quais valores espirituais e ensinos sobre o plano da salvação estão ocultos no seu contexto. Tá? Não vou ler todo aqui para a gente poder conseguir ganhar tempo. Aqui que está a grande face. Irmãos, olha só isso aqui. Vou ler aqui para os irmãos poderem ter uma noção. Um dos assuntos que merece reflexão aprofundada no contexto atual da igreja evangélica brasileira é a relação entre o Antigo e Novo Testamento. A questão por si só já é um grande desafio hermenêutico. Em função do aspecto ainda pueril da igreja e da teologia brasileira, a questão torna-se ainda mais relevante. Entre as questões mais fascinantes dessa relação entre os dois testamentos está a questão da tipologia. Trata-se do estudo criterioso de como Cristo e sua obra são prefigurados no Antigo Testamento. Na verdade, tal tarefa não é nada simples. Diante desse quadro, devemos expressar grande alegria pela publicação de Tipologia Bíblica de Magno Paganelli. Essa alegria merece ser ressaltada inicialmente por se tratar de uma obra nacional. Cada vez mais a igreja brasileira cresce em sua própria iniciativa de produzir literalmente para os povos de língua portuguesa. Além disso, trata-se de uma obra de perfil teológico que merece celebração maior, pois trata-se de um tipo de literatura muito mais difícil de se produzir. A abordagem dessa obra é clássica e faz coro aos estudos tipológicos históricos da tradição cristã evangélica. Os principais aspectos que merecem especial consideração nessa leitura são os seguintes. Em primeiro lugar, ela vê elo nítido entre o Antigo Testamento e o Novo, enfatizando a unidade. Segundo, deixa eu focar aqui. Segundo, elege Cristo como o centro das Escrituras Sagradas e, finalmente, reforça o caráter de sobrenaturalidade e de inspiração da Bíblia, mostrando o propósito divino através da história sagrada. Devido à amplitude dos estudos tipológicos, nem todos os detalhes apresentados pelo autor serão consenso absoluto, apesar de a grande maioria dos leitores evangélicos compartilharem do mesmo prisma do autor. Sempre haverá pontos onde ressaltar-se-ão as tendências mais particularizadas. O leitor amadurecido deverá ler e avaliar detidamente as colocações aqui propostas e tirar suas próprias conclusões. Nosso desejo é que esta obra seja uma grande bênção para a reflexão teológica e aprofundamento bíblico em todos os países de fala portuguesa. Olha quem escreve o prefácio dessa obra, irmãos. É isso que eu queria destacar. Saúde, o nosso querido Luiz Saião. Pastor, escritor, conferencista, linguista, mestre em hebraico pela USP, é professor da área bíblica da Faculdade Teológica Batista de São Paulo
e do Seminário Servo de Cristo. Só isso, né, irmãos? Só isso. Só isso, né? Ai, olha só aqui. Aliás, diga-se de passagem, só para os irmãos poderem ter uma noção. Luiz Saião, tá? Estudo da Bíblia em áudio. Rota 66, editora. Nós não estamos falando de qualquer pessoa não, irmãos. Estamos falando de Luiz Saião. Escritor aí que nos dedica o prefácio desta obra, tá? Então, podem comprar o livro, que é garantido aí. Professores de escola bíblica, os irmãos que querem aprender. A leitura do livro é uma leitura agradável, tá? A folha é uma folha bem grossa, tá? O papel é aquele papel amarelado. E por ser aquele papel amarelado, facilita muito mais na leitura do que o papel branco, porque o papel branco, né, devido à intensidade da luz, pode dar aquela canseira, ou então até mesmo dores nas pálpebras aí. E esse papel é aquele papel mais, parece aquele papel envelhecido, né, aquele papel gostoso de ler. Eu confesso que eu gostei muito do livro, amei esse livro aqui. Introdução ao Levítico. Olha só que legal que eu entendi aqui, eu não sabia disso. O terceiro livro do Pentateuco chama-se, em hebraico, Vayekra. Ele chamou. Oração que começa o livro. Entretanto, na linguagem talmúdica, chama-se Sefer Torah Kohanim, ou seja, livro da lei dos sacerdotes. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a versão do 70 e Septuaginta deu-lhe o título de Levítico. Mas há rabinos que criticam esta denominação, indicando que ela não está de acordo com o seu conteúdo, já que o livro só trata dos levitas esporadicamente, dedicando a sua maior parte aos Kohanim, sacerdotes, e ao culto em geral. Chamaram-no assim talvez porque Arão e seus filhos, os sacerdotes, pertenciam à tribo de Levi. O Levítico é um livro essencialmente legislativo, uma vez que as leis incluídas nele não seguem qualquer ordem, pode ser dividido em diferentes partes segundo o tema em que se refere às leis. Bom, vamos pular um pouco aqui para a gente poder ganhar tempo. Olha só sobre o que ele vai falar aqui. Nós temos lá, lei moral. Lei moral. Mostra como o homem deve viver a fim de ser aceito por Deus e ainda nos ensina os seguintes pontos. A santidade de Deus. B, a pecaminosidade do homem. C, necessidade de que o homem tem da retidão de Deus, como está lá, ele coloca referências aqui, Romanos 3, verso 19 e 31. A lei civil, regras para o povo, as quais cobrem cada área da vida diária necessárias para controlar a maternidade, a geração de filhos por causa das perversões sexuais, da prostituição, do sacrifício de crianças, pecados comuns entre os cananeus, leis proibindo o casamento entre irmão e irmã também foram oficializadas, porque isso era comum entre os egípcios, exercendo influência sobre o povo hebreu. Olha aí, lei cerimonial, regras de adoração que incluía preceitos relativos ao tabernáculo, ao sacerdócio, às festas, as ofertas e a organização do acampamento. Então, é um livro que ele trabalha muito bem o conceito da tradição, né, do Antigo Testamento, como que era visto os costumes do povo judeu. Olha aí, introdução às ofertas e sacrifícios. Isso aqui é muito importante, irmãos. Propiciatório, o que são ofertas, manjares, libação. E sobre libação, eu não tinha esse tipo de conhecimento, mas a palavra libação aqui, ele vai trabalhar a questão que libação vem da palavra beber, né? Eu estou parafraseando aqui, mas ele explica de forma mais técnica, mas a libação seria uma questão de se tomar ou beber, mas na Bíblia ela tem o sentido de derramar, né, sobre a oferta, uma oferta de libação. É muito legal esse livro aqui, eu sinceramente, eu gostei demais. Muito obrigado aí
nosso querido irmão Magno Paganelli. Deus continue te abençoando, meu querido. Aqui, ó, a primeira sugestão de sacrifício na Bíblia encontra-se em Gênesis 3:21. Muitos de nós, irmãos, na igreja, às vezes confundimos aqui aquela história de Caim e Abel, que está em Gênesis 4:4, que fala lá, ó, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e aí nós sabemos que vai acontecer que Caim vai matar o seu irmão Abel, e nós achamos que, na verdade, nós achamos que aí acontece o primeiro ato de morte, ou então até mesmo a questão do sacrifício, né? Voltando aqui atrás, a parte que Abel oferece o seu sacrifício, que seria ali, eu tenho minhas dúvidas, né, a respeito do que seria, na verdade, o sacrifício ali em si, qual animal. Mas enfim, vai dizer aqui em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ora, se Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, obviamente que Deus não tirou essa pele se não fosse por um animal. Tinha que ser a morte de um animal. Então, aqui o autor ele sugere, tá, irmãos? É uma sugestão de sacrifício na Bíblia, que encontra-se em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, que o Senhor Deus, e o legal desse livro é que ele dá referência. Você não precisa ficar ali pegando a Bíblia, indo no texto, buscando, até mesmo porque isso atrasa um pouco a leitura. Depois você pode fazer uma gravação em áudio e ir buscando aí através da Bíblia, fazendo a marcação do texto direitinho. Mas para poder fazer uma leitura mais concisa, precisa do texto, é melhor você se ater apenas ao livro. Isso para quem já tem um certo conhecimento bíblico, tá, irmãos? Há outros que preferem ir recorrendo aí, marcando com marcador de texto, o texto que o autor está citando, para ver se realmente é isso que está dizendo lá. Mas para quem já tem um certo e determinado conhecimento, faz uma leitura direta, tá? Aí vai dizendo aqui que a primeira referência a sacrifício na Bíblia, ok? Vai falar aqui dos dois irmãos, Caim e Abel, né? Sobre o sacrifício. Vou ler aqui para os irmãos poderem ter noção. Ó, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e sua oferta. Esta segunda narrativa diz que Caim trouxe ao Senhor o fruto de seu plantio e foi surpreendido por Abel, seu irmão mais novo, que trouxe ao Senhor a gordura das primícias de seu rebanho, isto é, um sacrifício. Vamos ver aqui, ó. Vamos pular essa parte toda. Vimos que Abel fez o sacrifício com derramamento de sangue. Pela fé alcançou testemunho. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Hebreus 11, verso 4, parte A. E por esse motivo, o seu sacrifício ou oferta, o celular está um pouquinho ruim aqui, foi aceito por Deus. Irmãos, é um livro que, olha, eu vou destacar aqui a parte de número, a página lá do 153. Ele destaca aqui sobre essa questão de, nós temos que tomar cuidado, porque tem pessoas que fazem hoje aí do Antigo Testamento e os seus ritos um meio de salvação. Ele vai citar aqui, ó, por outro lado, a preocupação necessária em pregar o Cristo descomprometido com tradições é o que devemos tentar fazer. A mensagem do Evangelho não deve ser adulterada em sua essência, mas deve ser adaptada a cada cultura, a cada povo, de modo que apresente Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Ele reúne em si as bases para uma vida plena. Pouco importa ao ouvinte que ouve a mensagem pela primeira vez o que representa os judeus ou Yom Kippur. Yom Kippur aqui é o dia da expiação, tá? Muito menos querem saber se o animal usado deve ou não ter determinadas características pré-determinadas. Este novo ouvinte quer saber se Cristo salva ou não, se cura ou não, quais as referências e testemunhos do que ele já fez, para que possa vir a crer. Após a conversão, todo cristão busca fontes históricas para aumentar seu conhecimento e melhorar sua revelação da palavra. Então aqui ele trabalha essa questão de que todo o conhecimento da tradição judaica é um aprofundamento já de consequência
do cristão que já está um pouco mais amadurecido, como ele coloca aqui. Após a conversão, todo cristão busca fontes históricas para aumentar seu conhecimento e melhorar sua revelação da palavra. Antes disso, geralmente, a pessoa ela busca, o ouvinte quer saber se Cristo salva ou não, ou seja, curar, trazer refrigério, fazer com que a pessoa possa crer e que Deus possa, através do seu cartão de visita ou seus milagres, possa trazer, através do Cordeiro de Deus, que é Cristo, que tira o pecado do mundo, trazer aí provas cabais e finais de que o pecador encontra neste Cordeiro imaculado virtude suficiente para poder curar toda a sua dor, toda a sua mácula, toda a sua angústia, ou alguma tristeza do passado que possa ter acarretado aí problemas e dificuldades, impedindo esta pessoa de se chegar até a Cristo. Ele vai dizer assim também, na parte nas partes finais do livro: espero com este livro poder ter suprido, ao menos em parte, suas necessidades de aprofundar-se nesses detalhes da obra de Cristo. Detalhes estes que me deixaram entusiasmado e fascinado por crer num Deus incrível, sábio acima de tudo, um Deus pessoal tão próximo que procura revelar-se a todos nós, mudando-nos a cada dia. Ele é excepcional aqui. Tem essa parte também do livro. É certo que as revelações contidas em Levíticos não deveriam ser de propriedade exclusiva dos judeus, elas deveriam ser estendidas aos demais povos para que houvesse salvação a todo aquele que crê. Maravilhoso esse livro aqui, meu Deus. Outro destaque aqui, está escrito assim, aumentar um pouco o foco de luz aqui. Nas vestes, olha isso aqui, irmãos, olha que bênção essa parte aqui do livro. Olha, vou tentar focar aqui um pouco, zoom. Nas vestes sacerdotais, como vimos anteriormente, havia campainhas. Campainhas aqui é no sentido de sinos, tá, irmãos? Como pequenos sinos que tocavam quando ele andava, indicando aos que estavam atentos à posição em que o sumo sacerdote estava dentro do templo. Havia sem dúvida uma enorme expectativa nesse momento, pois todo o povo seria reconciliado com o Senhor, que, segundo sua paciência, aguardava tal sacrifício. Todos sabiam que, quando o sumo sacerdote saísse de dentro do templo, o povo já estaria perdoado e reconciliado com o Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso aprender mais sobre a palavra de Deus, viu, irmãos? Olha essa parte aqui, ele cita Romanos aqui, quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Ele citando aí Romanos 11, 28, que vai falar que nós sabemos que os judeus, eles rejeitaram o Messias. Eu vou ler aqui para poder os irmãos entender por que ele cita esse texto. Cristo entrou no santuário celeste e agora se encontra na presença de Deus, intercedendo pela igreja, a qual aguarda que ele saia, ou seja, aguarda a sua vinda como Messias, que reconciliará o seu povo com seu Senhor. A nação de Israel, ainda na cegueira espiritual, aguarda essa vinda, mas antes ele virá para a igreja. O arrebatamento aqui. Judeus que quiserem ser salvos hoje precisam reconhecer a Jesus como Messias, do contrário, não participarão da salvação. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Aqui parece que o autor, só dele colocar essa parte que ele virá para a igreja, o autor, ele defende o arrebatamento, pré-tribulacionista, e também ele defende o reino milenar, a era milenar, e parece ter uma visão dispensacionalista quanto à era da igreja, a era da igreja, o tratamento de Deus com a igreja e o tratamento de Deus com Israel, que é maravilhoso, porque este canal, por eu ser pentecostal e assembleiano, também defendo o arrebatamento pré-tribulacionista, a visão pré-milenista e dispensacionalista também.
Aqui ele coloca aqui, no futuro, quando o Senhor restaurar Israel, em um pequeno grupo será salvo. Olha aí, ele defende a questão do remanescente, né? Que, enfim, eu já tenho aí, eu coloquei aí um review sobre o White Pentecost, depois os irmãos dão uma olhada aí, tá? O remanescente, como diz o texto do Apocalipse, em algumas profecias do Antigo Testamento, não serão restaurados todos os judeus indistintamente, porque nem todos terão fé. A genética não salva ninguém, como disse Jesus, somente a fé. Aí ele cita o texto aqui de Lucas 3,8: produze frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Então aí é pela fé, tá? Pela fé. Se tiver alguns irmãos aí perguntando: é calvinista, é arminiano, defende o livre-arbítrio. Ora, por alguns trechos do livro, dá a se entender que sim, ele defende, parece, né, sugestivo, parece ter uma pitada ali de livre-arbítrio, né? Mas por se saber que Magno Paganelli já se formou em uma instituição chamada Mackenzie, que tem o seu viés ali reformado, bom, enfim, não vamos entrar aqui em detalhes, né? Aqui o autor, deixa eu citar aqui uma página aqui, que eu gostaria que os irmãos vissem, a página 100, eu acho que eu já passei aqui por ela, já falei aqui, sobre as vestes do sacerdote. Vamos lá na página 136, que eu quero fazer uma outra passagem aqui com os irmãos. Aqui, 134, na verdade. Olha aí, a purificação do santuário. Isso aqui é legal, tá? Eu vou ler só essa parte aqui, irmãos, porque já estou chegando aos 26, quase 30 minutos, e vai ficar exaustivo, tá? O autor vai falar aqui sobre a purificação do santuário. Existe, eu creio, uma forma equivocada de... Nossa, tá difícil aqui para poder focar aqui. Deixa eu focar melhor. Meu celular não é um celular de muita tecnologia. Peço perdão aí aos irmãos. Quem sabe no futuro podemos melhorar aí o canal, até porque está começando, tá, irmãos? A purificação do santuário. Existe, eu creio, uma forma equivocada de comparar purificação e santificação, ainda que sejam equivalentes em seu significado, mas não é bem assim. Vamos ver qual é essa distinção, e isto nos ajudará a compreender determinadas passagens bíblicas em que os autores adotam um e outro termo. Por exemplo, termo santificação. Literalmente quer dizer o autor de tornar santo, santificar. A Bíblia traz santificação e santidade em ambos os testamentos, mas as palavras no hebraico e grego foram traduzidas pelas palavras santidade e santo, nos variados modos de aplicação. Apesar de parecer complicado, o significado é o mesmo, separado para Deus. Em ambos os testamentos, as palavras foram usadas para coisas e pessoas. Quando santificação é usado para coisas, não está implícita a qualidade moral. São santificadas ou tornadas santas porque são separadas para Deus. Quando santificação é usada para pessoas, tem um significado triplo. Primeiro, a imposição. Os cristãos são separados por Deus para a redenção mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Hebreus 10:10. Ou seja, uma vez aceito o sacrifício de Cristo, fazendo parte integrante de seu corpo, o cristão é santificado porque Deus é santo. Posicionalmente, portanto, os cristãos são santos desde o momento em que creem. A todos os santos em Cristo Jesus. Filipenses 1:1 aqui, tá? Segunda parte aqui, segundo tópico. Na experiência, cristãos estão sendo santificados pela obra do Espírito Santo através das Escrituras. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí ele cita aqui João 17:17.
os outros textos aqui, 2 Coríntios 3,18, Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, 1 Tessalonicenses 5, verso 23 e 24. Aí ele vai dizer aqui, daí a grande importância de ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, Tiago 1,22. Aí no terceiro tópico aqui, na consumação, a completa santificação dos cristãos aguarda o aparecimento do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. Aí ele cita 1 João 3,2, veja também Efésios 5,27, ele fazendo aqui a referência, tá? Ele continua, em suma, então, podemos afirmar que uma pessoa, quando é separada para Deus, adquire qualidade moral, ou seja, sempre se espera que essa pessoa espelhe ao mundo a santidade de Deus, a separação do pecado e da corrupção que conduzem à morte. Sem dúvida, essa pessoa separada para o serviço ou obra de Deus experimenta progressivamente o desprendimento íntimo do mal. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. A vontade e desejo estão de acordo com essa separação. A vontade e o desejo devem ser dirigidos por Deus. Aí ele vai falar aqui sobre purificação, distinguindo santificação de purificação. A língua portuguesa diz, ato ou efeito de purificar, torna puro física ou moralmente. A purificação na Bíblia tem dois aspectos. Aí ele vai dizer aqui que no Antigo Testamento o pecador deveria ser purificado da culpa de seu pecado. Nesse caso, no dia da purificação, ele usava isope e água. Isope é um pequeno arbusto, como diz 1 Reis 4,33, cujos ramos eram usados para aspergir o sangue e a água purificadores. Vemos isso em Números 19:18. E aí ele vai dizer assim, um homem limpo tomará isope e o molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. E também em Levíticos 14, versos 6 e 7, Davi, culpado por um assassinato, segundo Samuel 11:17, desejou a purificação com isope. Aí ele vai citar aqui Salmo 51, purifica-me com isope e ficarei puro. Salmo 51, verso 7, parte A. O segundo aspecto, a purificação é feita pela água. A água da purificação, como diz Levíticos 14, verso 6 e Números 19:18, esse mesmo aspecto também foi requisitado por Davi no mesmo caso do Salmo 51. Lava-me e ficarei mais alvo, do que a neve, verso 7, parte B. Portanto, existem esses dois aspectos de purificação, se assim posso dizer, pelo sangue e pela água. Jesus fez menção aos dois, não os invalidou. A passagem que veremos os ajudará a entender melhor o duplo significado da purificação e também o da santificação. Diz-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. João 13:10. Banhou, essa parte aqui. A lavagem completa do discípulo cristão realiza-se no batismo. Neste ato, o cristão se identifica pela fé com o batismo de Cristo na cruz. Aí ele cita aqui as referências. E lavar os pés representa a necessidade da confissão diária dos pecados para manter a comunhão com Cristo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo, no verso 8. Ainda que o cristão peque após o batismo, Cristo pecar é complicado, né, irmãos? Ainda que o cristão peque após o batismo, e isso acontecerá, não deve ser rebatizado, tá? Tem pessoas que fazem isso aí. Pela confissão e arrependimento é restaurada a comunhão com Deus e a igreja. Ele cita aí 1 João capítulo 1, versículo 3 a 9, Tiago 5, verso 17. Sempre acompanhado dos textos provas, tá, irmão? Isso aqui é importante. O sangue de Cristo resolve tudo o que a lei teria de fazer sobre a culpa do cristão. Mas ele precisa de constante purificação da sujeira do pecado. Aí ele coloca aqui os textos provas, né? E, irmãos, eu não vou tomar mais tempo. Os irmãos que quiserem aí adquirir o livro, tá aí, Magno Paganelli, maravilhoso livro que explica a tipologia bíblica, tá? É uma introdução, tá, irmãos?
Introduções geralmente são para quem já tem aí um viés teológico, já tem uma boa interpretação da teologia bíblica, tá? Ou sistemática, as principais doutrinas bíblicas, mas que este livro aqui, na verdade, é uma obra-prima e que nos ajuda a entender fortemente a tipologia do Antigo Testamento. Coisas que são cumpridas aí em Cristo no Novo Testamento, do qual ele estabelece a nova aliança. Paz e graça a todos, que Deus possa abençoar os irmãos e até o próximo review.